Olá, meu amigo que está me assistindo. Viajar de moto de baixa cilindrada vale a pena? É uma boa? É o que nós veremos nesse vídeo aqui. Eu sou o Moisés do canal e do blog Viajando com Moisés e eu vou aqui conversar com você a respeito desse assunto, gente, que é um assunto muito importante. Então, se você gosta de moto e viagem, inscreva no canal e me dê essa moralzinha aqui. Bom, esse tema, se moto para viajar tem que ser moto potente, se pode ser uma moto de baixa cilindrada, é um tema polêmico. É um tema muito polêmico e tem pessoas que levam isso de forma leviana, que seria basicamente falar assim: ah, mas um camarada foi de CG 150 para o Alasca. Eu já viajei 1000 km de Titan. Muitas vezes a pessoa faz isso, não digo sempre, mas muitas vezes a pessoa faz isso porque não tem condição ou não quer ter uma moto de 1000 cilindradas. Aí a pessoa acaba fazendo com a que tem. Só que se você for olhar por essa perspectiva, tem pessoa que viaja milhares de quilômetros de bicicleta, a pé. Então não é com esse levianismo, não é com esse tipo de argumento que a gente vai levar essa situação aqui. Tem outras pessoas, né, principalmente os mais endinheirados, que falam assim que moto para viajar tem que ser no mínimo 500 cilindradas. Não é uma pura verdade também, meu amigo, porque tendo em vista que muitas pessoas, por não ter condição, né, ou por não querer ter uma moto mais potente, viajam tranquilamente ali de XRE 300, de CB 300, de Lander, de Phaser, etc. Então não é com um argumento extremo de que você pode viajar de uma Titan tranquilamente ou que moto para viajar tem que ter no mínimo 500 cilindradas que você vai chegar a alguma conclusão óbvia. Por que você acha que é importante que você viaje com uma moto potente? Bom, a primeira importância de uma moto potente seria um motor forte, obviamente. Tendo em vista que se você estiver ali de moto e tiver que ultrapassar um caminhão que está 80, em uma moto de 100, 120 cilindradas, meu amigo, você vai precisar de muito tempo, você vai precisar de uma reta muito boa. E você, às vezes, com uma moto de 500 cilindradas, você ultrapassa aquele caminhão com uma rapidez tão grande, tão facilmente, então você tem ali essa primeira facilidade de um motor forte. Né? Você consegue fazer ultrapassagens com mais segurança do que seria em uma moto de baixa cilindrada. Uma moto, né, mais potente, geralmente ela tem um banco mais confortável. Aqui nós vamos falar geralmente, né, meu amigo, que quando você coloca assim moto potente, você tem ali as Big Trails, você tem ali as Nakeds, enfim. Mas então nós vamos falar que geralmente o banco é mais confortável que o banco de Titan, um banco mais macio, enfim, um banco que te comporta mais viajar longas distâncias mais tranquilamente. Uma outra vantagem da moto mais potente é a velocidade de cruzeiro. Eu já vi muita gente falando assim: a minha Titan anda a 120 tranquilo. Não anda, gente, não anda. Anda tranquilo porque ele não conhece outras motos potentes que você coloca 120, parece que você está a 50, ele coloca 120, sai fazendo loucura. Eu já vi muito, principalmente cara novo, falar isso, e ele sai depois falando que a moto dele anda a 120 km tranquilo. Inclusive no final desse vídeo eu vou fazer exatamente uma observação muito interessante a respeito desse tipo de pessoa, né? Igual um cara falou comigo que ele andava na Teneré dele a 120, 140 de boa, tranquilo. Nós vamos fazer uma observação a respeito disso no final. Mas uma moto aí de 500, 600, 1000 cilindradas, ela te dá uma velocidade de cruzeiro ali, vamos colocar assim, até uns 140 km suave, em que pese não seja bom você viajar numa velocidade tão alta, mas ela te oferece isso com alguma certa segurança que uma moto de 100, 200, 300 cilindradas não ofereceria. E ainda tem outros detalhes, como uma moto de baixa cilindrada, se você tentar colocar uma velocidade maior nela, ela vai vibrar muito, ela vai esquentar muito e até o consumo às vezes fica muito prejudicado, mas muito prejudicado mesmo. Você acaba, eu diria que, maltratando a moto. Então, uma moto mais potente, você tem sim uma velocidade boa de cruzeiro para que você, né, ande mais tranquilamente, que você até mesmo faça uma ultrapassagem, como nós já falamos anteriormente. Também, gente, as motos mais potentes, geralmente elas têm também uma proteção aerodinâmica contra o vento melhor, né? Mesmo que às vezes não sejam, né, simplesmente aquele tipo de moto perfeito para viagem, mas normalmente as motos mais potentes já têm uma proteção aerodinâmica melhor. Não significa que é a perfeita, mas ela já tem alguma coisa que muitas vezes a moto de baixa cilindrada não tem. Então você tem essa vantagem também, além da suspensão, né?
Como a moto é uma moto mais cara, uma moto mais potente, via de regra ela também tem uma suspensão melhor, vai te propiciar uma viagem aí melhor com uma moto com a suspensão melhor. Isso sem contar, gente, o detalhe é que as motos mais potentes, via de regra, elas têm ali uma maior quantidade de acessórios para viajar. Você tem como você colocar mais acessórios nela que a deixam mais confortável para viajar. Depois de ter falado tudo isso, você deve estar se perguntando assim: é impossível viajar de moto de baixa cilindrada? Não, não é impossível. Por mais que, eu digo, se você tem condição, compre uma moto potente. Se você não tem, meu amigo, vá com a moto que você tem. O importante é viajar independentemente da moto. Você só vai ter que ter ali mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de tempo. Você vai ter que conhecer ali a sua moto bem, saber das capacidades dela e onde que ela te leva. E com paciência e com tranquilidade você vai viajar também. Isso aí é fato. Não é necessariamente obrigatório ter que ter uma moto potente. A moto potente ela vai te levar, né, mais longe, ela vai te levar com mais conforto, mas uma moto que não é potente também vai te levar. Isso aí é fato. Agora, para as pessoas que falam que anda de boa numa Titan a 120, 130, que anda numa Teneré a 130, 140, veja bem, não é que eu estou duvidando que a moto chega a essa velocidade, de forma alguma. Eu estou querendo dizer o seguinte: ela chega facilmente a essa velocidade e depois, para você manter essa velocidade, você consegue fazer isso com segurança, sem esgoelar a moto? É isso que é o importante você pensar, que você vira e fala assim: a minha moto eu ando com ela com a velocidade de cruzeiro a 130, eu tenho aqui essa CB1000, eu ando com ela de boa a 130. Aí vem um rapazinho com uma moto de baixa cilindrada e fala assim: mas eu também ando a 130 com a minha. Mas via de regra, a pessoa que tem uma moto de baixa cilindrada para andar com ela a 130 está fazendo doideira. Infelizmente, não sou eu que está falando, é os próprios números que falam. E no dia que uma moto de 100, de 200 cilindradas andar com a velocidade de cruzeiro a 130, 140, não vibrar, não esquentar e não piorar demais o consumo, ninguém vai precisar comprar mais moto de 1000 cilindradas nesse país. Ninguém vai precisar de comprar moto de 500 cilindradas, mas tendo em vista que se você com uma Titan você consegue andar numa velocidade de cruzeiro a 140, 150, para que você vai comprar uma moto que custa 10 vezes mais do que ela? É só você, né, fazer as contas. No mais, gente, qualquer moto te leva. Qualquer moto te leva. Você não deve levar esse assunto com esses emocionismos, que moto para viajar tem que ser de no mínimo 500, ou qualquer moto te leva a qualquer lugar, e que muitas pessoas já viajou 1000, 2000 quilômetros com a Titan, ou que a pessoa já viajou, foi no Alasca com uma moto de baixa cilindrada. Enfim, não é com esse emocionismo. Se você tem condição de ter uma moto potente para viajar, compre sua moto potente. Se você não tem condição de ter uma moto potente, vá com a sua moto também, a que você tem, meu amigo, que moto boa é a que você tem, é a que te serve. Beleza? Um abração.